mês, no 10º dia do mês, afligireis a vossa alma, e não fareis trabalho algum, seja alguém do seu próprio país ou no estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque naquele dia o sacerdote fará expiação por vós, para purificar-vos, para que sejais purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Até aqui. Querido Jesus, amado Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Por isso, Pai, te pedimos que o Senhor venha liberar a sua vontade, o seu querer, o seu poder em nosso meio. Sobre esse dia chamado Dia da Expiação, que é o dia do jejum, o dia do Yom Kippur, que é Yom Kippur no hebraico, significa dia da cobertura, dia da expiação. Hoje nós chamamos também dia do perdão. E dentro da palavra de Deus, mostra a importância desse dia. Lembrando que nós temos 7 festas bíblicas e o Yom Kippur, ele entra dentro desta festa, porém ele não seja exatamente, esse dia não seja exatamente uma festa, mas é uma chamada ao arrependimento, é uma chamada a seu conserto com Deus, o seu conserto com as pessoas. Então é um dia de lembrar que Deus perdoa os nossos pecados à medida que nós perdoamos o outro. Deus perdoa o meu pecado à medida que eu perdoo. Então é um tempo de lembrar o poder da cruz. Conserto com Deus e conserto com os homens. Conserto com Deus e conserto com os homens, com as pessoas. Então é um tempo de voltar-se para Deus. A palavra arrependimento, ela é mudança de direção. Então nós estamos indo para cá, então eu vou me arrepender deste caminho e eu vou voltar para esse caminho, na direção de Deus, para a presença de Deus, a respeito das escrituras da palavra do Senhor. Esse é um dia de jejuar. Esse é um dia de estar 25 horas em jejum total, de água, de comida. Esse não é um dia que se trabalha, é um dia que está na presença de Deus. Como está relacionado às festas bíblicas, está relacionado ao calendário bíblico, ele cai no dia 10º de Tisrei, é um mês bíblico. Para nós, nesse calendário gregoriano, vai cair agora, dia 4 de outubro, ao pôr do sol, até dia 5 de outubro, ao pôr do sol. É importante ter um tempo para Deus. Amém, Senhor. É importante estar na presença de Deus. Eu quero, já no começo dessa palavra, falar assim, para você já entender. Quem não pode, não deve fazer esse jejum. Primeiro, quem não tem entendimento dele. Não adianta fazer sem entendimento, a gente tem que ter um entendimento. Segundo, quem tem algum problema sério de saúde e que não pode ficar por tanto tempo sem se alimentar. Quem está tomando um remédio muito forte, e são remédios controlados, também não deve fazer esse jejum. E quem está amamentando o gestante não deve também realizar esse jejum. Porque nós aprendemos que o jejum não é maior do que a vida. O jejum não é maior do que a vida. A prioridade é a vida. A prioridade é a vida da pessoa. Agora, todos aqueles que estão aptos a jejuar, olhem para mim, presta atenção, tem gente distraída. Aqueles que estão aptos a jejuar, você precisa jejuar. É muito importante. Pastor, eu trabalho fora. Então, talvez, se você conseguir uma dispensa do teu trabalho, então você fique quietinho na sua casa e faça o jejum. Se você não conseguir uma dispensa do teu trabalho, vá trabalhar e se alimente normalmente. Amém. Tá bom? Porque nós não estamos em Israel. Israel para tudo. Israel para tudo. Nada funciona
fica todo mundo dentro das suas casas. Então, é importante. Criança também, é claro, não deve fazer esse jejum. Tá bom? Amém? Amém. Passado essa observação, depois se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu vou responder depois do culto, ou pode mandar uma mensagem para mim que eu respondo. Ok? Então, esse jejum é um tempo de reflexão. Nós estamos no chamado 10 dias de temor, onde há um portal espiritual aberto, e nós precisamos observar o que nós estamos fazendo. Tudo que fizermos nesses dias voltará para nós 70 vezes mais. Se eu ofender alguém, 70 vezes mais. Se eu fizer o bem a alguém, 70 vezes mais. Tanto algo ruim como algo bom, há essa sentença sobre a nossa vida, que nós vamos receber 70 vezes mais. Está relacionado com o perdão de 70 vezes mais, será? 490, 7 vezes 70. Quantas vezes você tem que perdoar? Tem alguma coisa aí relacionada. Então nós precisamos observar. É tempo de você se consertar com as pessoas, como eu disse. Se você tem que pedir perdão, vá e peça perdão. Se você tem que liberar perdão, libere perdão. Se você tem uma dívida com alguém, algo financeiro, você vá e converse com a pessoa e fale que você está com uma dificuldade, mas que você vai acertar tudo aquilo que você deve. Você tem que dar satisfação. Amém. Esse é o tempo de consertar. O livro da vida, da nossa vida, está aberto. E Deus está escrevendo tudo no livro. O que vai acontecer neste ano que começou do calendário de Deus, que nós entramos domingo ao pôr do sol, domingo passado ao pôr do sol, do ano 5.783. Então tudo está sendo escrito como decreto. Este é o tempo de fazer decretos. Aleluia, Senhor. Aquilo que eu não quero que se repita, aquilo que eu não quero que volte a estar ali no mesmo ciclo, algo que eu quero que seja mudado, que seja transformado, que seja quebrado, que seja arrancado. Eu preciso falar através da minha vida diante do Senhor. Aleluia. Do período de oração, do período de busca diante do Senhor, até quarta-feira ao pôr do sol eu posso falar. Quando terminar, acabar o dia, se pôr o sol, o livro vai fechar, o portal vai fechar, e o decreto que estará escrito ali no livro da minha vida vai acontecer. Então cabe a mim clamar ao Senhor para mudar decretos ruins e colocar decretos bons no lugar, seja para a minha vida, para a minha família, para aquilo que eu desejo, para aquilo que eu sei que as Escrituras me dão base para uma mudança. E o poder que há no nome de Jesus é que me dá esse direito de ter essa graça. No dia do Yom Kippur, na época de Moisés, até a época do templo de Salomão, até a época de Jesus, até que ele morresse lá na cruz e o véu do templo fosse rasgado, todos os anos, uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava no templo. O templo tinha 3 divisões, tinha o átrio exterior, onde ficavam todas as pessoas, a parte dos homens e a parte das mulheres era para fora, havia essa divisão. E aí depois havia um lugar santo, que todos os sacerdotes entravam, mas o povo não. E existia um lugar chamado Santo dos Santos, aonde estava a Arca da Aliança, e lá somente o sumo sacerdote, o chefe de todos os sacerdotes, entrava lá uma vez ao ano, nesse dia, no dia da expiação, no dia do perdão, no dia do Yom Kippur, no dia da cobertura. Ele entrava lá com o sangue de um cordeiro e ele espirrava. Filma aqui, Júlio, por favor. E ele espirrava, aspergia
tinha este sangue aqui, na tampa da arca, que é chamado de propiciatório. A tampa é chamada de propiciatório. E aqui encobria. E este ato estava dizendo que o sangue daquele cordeirinho estava encobrindo o pecado de toda a nação de Israel. Por isso que esse dia é chamado de dia da cobertura, porque Deus cobria os pecados. Quando Jesus vem, e ele é chamado por João Batista de um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue do Senhor Jesus, que é derramado por mim e por você, porque ele morreu para salvar toda a humanidade. Aleluia. E ele trouxe para nós a oportunidade de entrar na presença de Deus. Aleluia, Senhor. E esse sangue poderoso, ele não só purifica a mim e a você de todo o pecado, como ele também faz essa cobertura. E nessa cobertura ele apaga os nossos pecados. Aleluia. Então a nossa maior cobertura espiritual é o Senhor. Glória a Deus. Ele nos cobre com o sangue do seu Filho Jesus. Então por isso esse dia é extremamente importante observar o que nós estamos fazendo nesses 10 dias. É uma chamada do Senhor ao arrependimento. Por isso a importância de 3 coisas neste dia. No hebraico é chamado de techuvá. Techuvá é a volta, Aleluia. que está ligado ao arrependimento. O que é arrependimento? É mudar de direção. Aleluia, Jesus. É abandonar os pecados, abandonar o velho caminho, abandonar o erro, abandonar tudo aquilo que me afasta de Deus. Então eu vou me voltar para Deus. Aleluia. Então é tempo de conserto. Glória a Deus. Algo bastante importante. Nesse dia, também é tempo de tefilá, oração. Irmão, sem oração não tem vida com Deus. Porque se você não conversa com Deus, como é que você vai conhecê-lo? Se você não tem o tempo com Deus, como é que você vai conhecê-lo? E o maior erro da nossa oração é sempre entrar na presença de Deus só para pedir. Pedir socorro. Socorro, Deus. Pedir ajuda. Pedir uma bênção. Pedir uma vitória. Pedir uma porta aberta. É errado pedir? Não. Não é errado tu pedir. Claro que não. A gente tem que pedir. É só Ele que pode atender tudo para nós. Tudo que nós precisamos, só Ele pode atender. Só que eu não posso me apresentar diante de Deus só com as petições. Eu tenho que conversar com Ele. Eu não sei orar, talvez você me diga. Orar e conversar. Chama Deus. Pega a cadeira, põe assim, ó. Deus, senta aqui, eu preciso prosear. Eu preciso contar para o Senhor o que está acontecendo. E abrir o seu coração. Amém, Senhor. Às vezes a gente quer abrir o coração para pessoas. Não é errado também. Mas se você abrir seu coração para Deus, eu tenho certeza Aleluia. que Ele vai te ouvir e que Glória a Ele Deus. vai falar para você o que você Grande precisa. é o Senhor. Ele não vai te decepcionar. Aleluia. Ele não vai te dar um conselho errado. Eu creio. Ele não vai deixar você só ouvindo. Você falando, não, o outro ali. E Ele não vai contar o seu segredo para ninguém. Oh, glória. Oh, Você Senhor. pode ter certeza disso também. Então é importante ter esse período de oração. E para fazer um decreto, o que é um decreto? É algo que você faz e é selado por Deus. Os reis faziam decretos
podiam ser revogáveis, eram irrevogáveis. Ou seja, uma vez selado pelo anel do rei, tinha que ser cumprido. Nem mesmo o rei podia voltar atrás. Então, quando a gente faz decreto diante de Deus, de acordo com as Escrituras, através da nossa oração, Ele sela. Porque se estiver de acordo com a Bíblia, com as Escrituras, Ele vai falar sim. Porque todas as promessas em Cristo Jesus, ao sim e o amém. Aleluia. Nós cremos nisso. Então é importante ter oração e ter o arrependimento. Outra coisa importante nesse período, é preciso ter o que nós já temos aprendido: tzedakah, oferta de justiça. Aleluia. Irmãos, nós temos até terça-feira ao pôr do sol para dar cestas básicas nesse período, com esse sentido. Cestas básicas, roupas, sapato, oferta em dinheiro, oferta na casa do Senhor, oferta espiritual, aqueles que o Senhor tem levantado para nos abençoar, oferta aos necessitados, ajudar, ajude, simplesmente ajude. Ontem foi o senhor, ele sempre vai lá em casa buscar uma cesta básica, o senhor, ele vai com as crianças, e eu comecei a orar, falei: Senhor, manda aquele senhor aqui em casa, eu não sei onde ele mora, para eu abençoar a vida dele. Irmãos, olha, acho que não tem 30 minutos, o homem bateu lá na porta. Foi ele com 2 netinhos. E aí eu dei a cesta que tinha lá, eu dei um valor em dinheiro para ele. Agora é tempo disso. Aleluia. Todo tempo é tempo de abençoar as pessoas. Mas nesse tempo, tudo que fizermos voltará 70 vezes mais. Mas eu tenho que fazer só porque vai voltar 70 vezes mais? Não, claro que não. Mas você pode ter certeza que voltará. Você pode colher seus filhos, seus netos, às vezes lá no futuro, ou alguém da tua família pode colher algo que você está plantando. Então a importância da oferta da justiça. O que é oferta de justiça? Que é o tzedakah. É você abençoar aqueles que precisam da sua mão estendida. Vai na rua, alguém está pedindo, você entrega, compre algo que a pessoa esteja vendendo, dê uma oferta, aqui está cheio de estrangeiro, leve uma oferta para o estrangeiro, órfãos, viúvas, pessoas que vivem sozinhas, são necessitadas, dê. Agora é esse tempo, e o Senhor está dizendo que Ele vai renovar a cobertura dele sobre a tua vida nesse outro. Aleluia. É um tempo de renovação, é um tempo de mudança, é um tempo de ser livre de tudo aquilo que pode nos aprisionar. Este é um tempo de portal aberto, como eu disse. Todas as festas nós subjugamos um principado maligno. E nessa festa, que é chamada de festa, mas não é uma festa em si de festejar. Porque, irmãos, a palavra festa, para nós do português, ela tem um sentido. Mas do hebraico é moedim. Moedim, que significa estações. Aleluia. Que significa encontro marcado. Aleluia. Então esse período que Deus nos chama é um encontro que Ele marca conosco. Aleluia. É um encontro marcado com o povo de Deus. Então o sentido festa para nós é festa. Não, eu vou festejar, mas é um outro tempo. É onde Deus está marcando. É onde Ele faz uma chamada para a assembleia solene. Ou seja, para a reunião com Ele. Aleluia. Para o encontro com Ele. Nesse dia, esse principado é subjugado só porque nós observamos, celebramos, jejuamos e ofertamos. É assim que é feito. O nome do inimigo
no hebraico, ele é chamado também de Ha-Satan, o diabo, o adversário. Ele age 365 dias no ano. Não. Quantos dias ele age? 365. Não, 364. Ah, vou te dizer por quê. Ele age só 364 dias no ano. E esse é um dia aí que ele não consegue agir. É no dia do Yom Kippur. Ele fica paralisado. Com a ordem de Deus, ele não se manifesta, a não ser que alguém chame ele, invoque ele. Mas mesmo assim, ele precisa ter a ordem de Deus para agir. Deus dá ordem, Deus dá ordem. Satanás não se move na terra sem legalidade e sem autorização de Deus. Então, quando nós buscamos a Deus, o povo de Deus, ele não tem poder para agir. Entende a importância do jejum? Entende a importância do jejum? E quando Deus aceita o jejum, Ele renova a cobertura, Ele renova a proteção, e Ele nos dá mais um tempo nessa terra. Esse principado é chamado Gamaliel, e ele age, presta atenção, com enfermidades, doença nos ossos. Ele tira a força física, ele tira a força mental e espiritual. Ele suga a pessoa. Ele traz canseira, ele traz desânimo, ele traz abatimento. Por isso que quando nós estamos diante de Deus e sentimos algo assim no nosso organismo, nós precisamos observar. É uma enfermidade comum, que nós estamos na terra e somos sujeitos à enfermidade, ou é uma seta deste inimigo, porque ele lança setas de enfermidade. Ele lança setas para afligir os ossos. Por isso que Davi disse que os meus ossos ficaram enfermos. Por que Davi diz isso? Por falta de perdão. Então esse espírito, ele age quando há muita mágoa e falta de perdão, falta de arrependimento, falta de conserto com Deus e conserto com as pessoas. Você percebe como está relacionado? Então, quando há essa canseira, esse desânimo, essa dor nos ossos, a gente precisa fazer uma reflexão. É uma seta deste inimigo ou é uma doença, uma enfermidade que ocorre? Então, nós precisamos observar como é que está a nossa vida. Essa seta, ela vem para enfraquecer fisicamente, emocionalmente, mentalmente, e acaba enfraquecendo fisicamente. Então a ordem de Deus para esse tempo é jejum, oração, arrependimento e oferta de justiça. Aleluia, glória a Deus. O Senhor tem poder para arrancar todo este mal. E esse inimigo que atira flechas, setas, ele fica paralisado e não consegue tocar em nós. Então nós precisamos ter discernimento. É a opressão, é o inimigo lançando seta, é uma enfermidade ocorrente, ou é um mal que precisa ser expulso, precisa ser tirado da nossa vida. Aleluia. Então, observe esse tempo. Nós ainda temos algumas horas para... Eu falo horas porque são horas, a gente conta horas, dias, poucos dias, horas, até que o portal se feche, até que os decretos cessem, até que o livro da nossa vida seja fechado, e até que esse principado seja julgado, e até que o poder de Deus seja liberado sobre nós para renovar a cobertura espiritual de Deus na nossa vida. Você crê que Jesus é o Filho de Deus?
Amém. Então se posicione, porque o Senhor hoje trará poder de cura. Cura sobre a sua vida. Aleluia. Amém? Amém. Fique perto do seu lugar. Eu vou pedir a pastora para vir fazer esta unção. Esse concerto é só eu e você com Deus. Eu não posso me consertar por você e nem você por mim. Então é o momento que você e eu precisamos nos colocar diante dele e falar aquilo que nós precisamos, mudar em nossas vidas, tomar um posicionamento, uma atitude. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor, neste momento. Pai, nós sabemos, Senhor, o quão importante é, Senhor Jesus, o Yom Kippur. E, Senhor, neste momento nós colocamos, Senhor Jesus querido, diante de Ti. Nos colocamos, Senhor, na Tua presença e pedimos perdão, Senhor. Perdão pelas nossas falhas. Perdão, Senhor Jesus querido, porque muitas vezes, ó Pai, falamos coisas, ó Pai querido, que desagradam ao Senhor. Nos perdoe, Senhor, pela inconstância. Nos perdoe, Senhor Jesus, porque muitas vezes somos preguiçosos. Nos perdoe, Senhor Jesus querido, porque muitas vezes vemos coisas, Senhor, compartilhamos coisas que não agradam ao Senhor. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes, ó Pai, temos tempo para tantas coisas e não dedicamos, Senhor Jesus, um tempo precioso junto a Ti. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço perdão, Senhor, pela minha vida, pela minha família, Senhor Jesus querido, pela Igreja de Cristo nessa terra. E nos posicionamos neste momento, Senhor Jesus querido, mudando de atitude, mudando de comportamento, deixando, Senhor, as velhas práticas, deixando, Senhor, os velhos costumes e nos colocando diante de Ti, caminhando, Senhor, em Sua direção. Porque Deus eterno, nós queremos subjugar todo principado que nos atormenta, sendo fiéis, ouvindo a Tua voz, a Tua orientação, participando dessa convocação, aceitando o Seu convite, Senhor, de estar contigo num tempo precioso. E nós, ó Pai querido, também nos colocamos, Senhor Jesus, em posição de ofertar, em posição, Senhor Jesus querido, de obedecer as Tuas ordenanças, os Teus estatutos. Pai amado, Pai santo, é neste momento, Senhor, que nós continuamos anulando todo decreto maligno, Senhor, da nossa vida. Decreto de enfermidade, decreto de falência, decreto, Senhor Jesus querido, de falta de sucesso, decreto, Senhor Jesus, de morte espiritual e ministerial, decreto, Senhor Jesus querido, de desemprego, decretos, ó Pai querido, de perturbações, de depressão, de ansiedade. Em nome de Jesus, nós anulamos todo decreto de morte, nós anulamos todos os decretos malignos e colocamos, Senhor, nas Tuas mãos os decretos de vitória, portas abertas, saúde, sua intimidade contigo, crescimento ministerial, espiritual, bênção familiar, harmonia familiar, paz dentro da casa, canta porta aberta, bênção nos estudos, sonhos realizados, canta bênçãos em todas as áreas, saúde mental, emocional,
fechar o livro, não tenha sido escrito uma história ruim, mas uma história abençoada. Como que é mais que mal tu me viado suinish. Suinicado que tu e minhas que lá mas finish with viado nish with vai. Ribas finicat finish with canta eis que o juiz se levanta. Balabacas que uma suíte canta com seu martelo na mão. Gobias que a manaia suíte canta raba sui o juiz raba suíte canta larias demais. Quando nish with raba sui está batendo o martelo e dando a sentença. Quando o roia suíte claia suíte piana raba suíte baia suíte balaia suíte. Ruba suíte canta raba suíte canta só ele. Riba suíte canta raba suíte tem poder para julgar e sentenciar. Lorumas que ele mais suíte suíte canta raba suíte. E ele se levanta do seu trono. Ele minóia suíte suíte canta suíte canta. Enquanto raba suíte canta bate o martelo e começa a escrever no rolo. Enquanto raba seminéia suíte canta ele começa a escrever. Ruxuene claia suíte bihalman guidiu e esene meu suíte midaia suíte mais. Quando a suíte quando raba que a suíte canta guia maia suíte laia ele diz assim. Onde ele me conta raba suíte canta raba laia. Eu sopro nos quatro cantos da terra. Raba suíte canta envio anjos. Envio raba suíte canta anjos guerreiros. E envio raba suíte canta o Espírito Santo. Aquele que vai trazer a claridade. Lá na suíte canta aquele que vai trazer as revelações. Lá na minha suíte canta raba suíte balaia suíte rascuíte minie. Raba suíte canta aquelas revelações que o Senhor ainda não trouxe à luz. Rubiana que se ajude canta e os meus segredos serão revelados para aqueles que se posicionarem. E eu envio Rabassuí, esses anjos guerreiros. Rabassuí canta para guerrear. Rabassuí canta guerras espirituais e naturais. Aquelas que os olhos não veem, mas também aquelas que os olhos veem. Porque eu, Senhor, vou me manifestar. Rabassuí canta, Rabassuí. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor sempre fala conosco. Obrigado, Senhor, que nós sejamos dignos de tais revelações que ainda o Senhor não trouxe, de tais segredos que ainda o Senhor não compartilhou. Que nós sejamos dignos, Senhor, para receber. Rabassuí canta a luz que o Senhor tem para liberar neste mundo. E que os teus anjos, Rabassuí cantaramané, seja liberado para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Toda festa bíblica se toca o shofar. O shofar é uma chamada de Deus, é a voz de Deus chamando o seu povo. Para cada festa tem um porquê. Esse momento é uma chamada ao arrependimento. Amém? Você está ouvindo a voz de Deus? Amém. Você está... Você está ouvindo a voz do Senhor? Amém. É o teu Deus chamando você. Aleluia. Amém? Eu vou me despedir de quem está assistindo. Que Deus te abençoe grandemente. Libere sobre você a graça, a bênção. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal da igreja. Abençoe outras pessoas. Deus te abençoe. Shalom.